no adversário. Portanto, fê-lo de forma negligente, até também ficou lesionado na sequência desse contacto. O cartão amarelo é bem exibido e, repito, por ser o segundo, a expulsão foi bem efetuada, recordando também que o primeiro cartão amarelo foi muito bem exibido por um agarrão a Lourenço quando ele escapava pela direita pelo ataque prometedor. Volto agora para o lance do jogo, o lance do pontapé de penalti, e 2 notas ou 3 muito rápidas sobre esta questão. Em relação à falta em si, ela é indiscutível. O árbitro não detectou em campo. Há sempre a sensação exterior que num lance de braço na bola, quando o defesa está de costas, parece haver aqui alguma injustiça, e de verdade pode até haver, mas o que é certo é que um defesa também, quando faz a abordagem ao lance, tem que perceber que não se pode, permite uma expressão, pôr-se a jeito. Ou seja, no caso concreto, Nogueira aborda o lance para a interseção em rotação e com os braços abertos. E, portanto, é o braço direito que está completamente fora do corpo, com volumetria injustificada para aquele movimento defensivo que vai interceptar o remate. Ora, a lei aqui é muito clara. Isto, quando acontece, é um pontapé de penalti evidente. Por isso é que a intervenção do vídeo-árbitro ontem, Bruno Esteves, foi muito oportuna e tem mérito por isso, porque, de facto, salvaguardou uma decisão boa para toda a equipa de arbitragem. Pontapé de penalti bem assinalado e, por tratar-se de um remate à baliza, que a lei considera sempre como um ataque prometedor, o cartão amarelo também foi obrigatório. Nada a dizer em relação à sanção. Partimos agora para um outro momento, que tem a ver com o momento da execução. E sobre isto, permitam-me dizer-vos, já falamos várias vezes aqui no canal Kickoff, do YouTube, na minha página oficial do Facebook, no Instagram, sobre as questões das infrações na execução de pontapés de penalti. A Lei 14, na minha opinião, tem que levar alguma volta, porque, de facto, tem um conjunto de sanções previstas em termos teóricos que, na prática, são muito pouco fáceis de detectar. O que aconteceu ontem foi o seguinte. Primeiro, saber se Denis, que é o guarda-redes do Gil Vicente, estava ou não em posição legal. E, na minha opinião, estava. Ele, de facto, tem o pé esquerdo adiantado e pode. Havia a dúvida se teria o outro pé dentro da linha ou sobre a linha. Parece já estar a pisar a linha no movimento de saída para impulso para fora e, portanto, nada a dizer. O International Board entende, numa opinião que eu discordo, que mesmo que tivesse um pé à frente e um pé atrás da linha, isso seria legal, porque não havia vantagem para o guarda-redes. A lei 14 é muito clara, diz que ele tem que ter pelo menos parte de um dos pés sobre a linha e, além disso não estar a ser cumprido nesses casos, a verdade é que, tendo um pé atrás, eventualmente ajuda a ter um impulso para a frente, como já aconteceu com a Amir do Marítimo, curiosamente no Estádio do Dragão. Portanto, deixemos essa parte do guarda-redes de lado, porque ontem pareceu-me mais ou menos claro que a sua posição foi correta e não houve infração da sua parte. E vamos agora para outra parte que tem a ver com a entrada de jogadores na área. Sejamos honestos, isto é algo que acontece em todos os pontapés de penalti. E eu gostava que esta percepção ficasse muito para além da análise clubista, do picanço entre adeptos de clubes com decisões pró ou a favor, e que se visse esta questão numa questão da lei e do futebol muito mais abrangente do que isso. O que a lei diz é claro, mas é difícil de aplicar em campo. Se houver entrada de jogadores das duas equipas a menos de 9,15 m da bola antes da execução, o pontapé deve ser sempre repetido. Tem uma exceção, se houver uma infração cometida antes que seja mais grave, não foi o caso, e, portanto, ontem, se nós formos rigorosos e pararmos a imagem no exato momento da execução do pontapé de penalti, percebemos que, de facto, havia vários jogadores do Gil Vicente dentro da área, ou seja, já mal colocados, e também 1 ou 2 jogadores do Porto a menos de 9,15 m. Ou seja, by the book, pela letra da lei, o penalti teria que ser repetido. O problema é que este lance não é para intervenção do vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro só intervém nos pontapés de penalti e nas suas infrações quando quem infringe tira um benefício direto do facto de ter infringido. Por exemplo, se um defesa entrar antes do remate ser efetuado e depois for esse jogador a aliviar a bola, que entretanto ressaltou no posto, na barra ou no guarda-redes, ele tirou uma vantagem de ter entrado indevidamente e aí o VAR deve intervir. Se for um avançado, um colega do executante a entrar e depois for ele a fazer a recarga para golo, ele tirou uma vantagem do facto de ter entrado indevidamente e aí o VAR deve intervir. Se for o guarda-redes ou o executante a cometerem infrações e tirarem vantagens disso, o guarda-redes defendendo e o executante marcando, o VAR deve intervir porque quem infringiu, quem falhou, quem cometeu um erro legal, digamos assim, quem infringiu a lei, tirou o benefício direto disso. E isto faz sentido. O problema da Lei 14, e lá está, ela está de facto mal formulada e tem que ser revista, é que tem um outro conjunto de infrações
que o VAR não pode intervir e que, se não forem detectadas em campo pelo árbitro, não podem ser, enfim, sancionadas. Ontem, como em muitos pontapés de penalti, entraram jogadores na área, a menos de 9,15 m também, antes do pontapé ser executado. O árbitro tem que controlar o executante, o pontapé e todos os jogadores que estão numa forma tensa e demasiado emotiva à espera do remate para entrarem. É muito difícil, até pela visão periférica, controlar tudo isso. E, portanto, estas situações acontecem e são evitáveis se a letra da lei mudar, por exemplo, sugerindo que só deve ser infração quando os jogadores que entrem terem benefício disso e, nos outros casos, relativizar. Esta solução mataria todo o problema e deixaria de pôr sobre os árbitros esta ingrata missão de ter que ver tudo num momento tão tenso, tão importante e determinante para o jogo. Portanto, by the book, o pontapé de penalti de ontem teria que ser repetido. Eu diria, como todos os outros pontapés de penalti em todos os outros jogos. Na prática, o erro mesmo está na lei, que tem que ser reformulada de forma a tirar esse peso dos árbitros e passá-lo para o vídeo-árbitro nos casos em que quem infrinja tire vantagem disso. Até à próxima.